Abra sua Bíblia agora no Salmo 139. É um salmo de Davi. Salmo 139. Gostaria que você prestasse atenção naquilo que diz aqui. Diz o seguinte: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda que a palavra não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te são escuras. As trevas e luz são a mesma coisa, pois Tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excederia os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomar, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra Ti, e como Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem? E não abomino os que contra Ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos e exaltamos o Teu nome. Ó Deus, que lindo nós podemos ler textos como esse. Saber, Senhor, que o Senhor tudo sabe. Saber que o Senhor está em todos os lugares. Saber que o Senhor tem o domínio e o poder sobre todas as coisas. Que o Senhor conhece o mais profundo da nossa alma, desde quando nós ainda não tínhamos forma, ó Deus. O Senhor contava os nossos dias. É maravilhoso demais para nós saber disso, que tem um Deus que não conhece só a minha vida, conhece de cada um dos que estão presentes aqui, conhece de cada um que estão nos ouvindo neste momento, conhece a vida de todas as pessoas que estão sobre a face da terra neste momento. O Senhor sabe todas as coisas, e é grande e poderoso. Ó Deus, muito obrigado. Fala ao nosso coração. Ó Deus, me dá a graça, sabedoria, inteligência para eu transmitir a Tua palavra, para dar entendimento, Senhor, a cada um de nós, sobre o grande e poderoso Deus que Tu és. Deus, eu repreendo todo espírito maligno, ó Pai, que queira roubar a palavra do nosso coração. Fala-nos, ó Pai, precisamos ouvir sempre a Tua voz. Nós precisamos do Senhor. Abençoa-nos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se sentar?
Como eu falei, esse é um salmo de Davi, que ele fala da onipresença, da onisciência e onipotência de Deus. Nós vivemos aí num mundo conturbado, onde vivemos situações difíceis, onde as pessoas, dentro dessas situações adversas, difíceis, elas estão perguntando: onde está Deus? E esse é o tema da nossa mensagem. Onde está Deus? As pessoas perguntam. E muitas vezes nós mesmos, quando estamos passando por algumas situações, nós perguntamos: Deus, onde o Senhor está? Por que eu estou vivendo essa situação tão difícil? E aqui Davi, assim, de uma forma poética, mas de uma forma tão convincente, ele fala de Deus com tanta propriedade, ele revela, traz a revelação de Deus com tanta propriedade, que nos convence. Ao ler esse salmo, eu tenho convicção, quando a gente lê com calma, com paciência, meditando, pedindo ao Espírito Santo que fale ao nosso coração, nós temos a consciência que nós sabemos onde está Deus. E Davi, ele tinha essa convicção no seu coração. Davi foi um homem chamado um homem segundo o coração de Deus, porque ele se voltava muito para Deus, ele amava Deus sobre todas as coisas. Não era porque ele não tinha falha, porque Davi ele tinha falhas, e nós sabemos das falhas dele. E até aquilo que ele descreve aqui, ele descreve sabendo que Deus conhecia as suas falhas, que viu cada uma das vezes que ele falhou nas situações de dificuldade que ele enfrentou na vida. Ele sabia disso. E eu queria falar um pouco sobre isso, porque nós estamos aí, fechando o ano. Hoje é 1º de dezembro de 2024. Como passou rápido esse ano. Como parece que cada ano passa mais rápido. Já estamos chegando no final do ano. E muitas dificuldades eu acredito que você tenha passado, como eu passei. E às vezes a gente não percebe tão claramente a presença de Deus real, verdadeira nas nossas vidas. E eu queria falar sobre algumas dessas ponderações sobre Deus que Davi faz aqui. Algumas dessas ponderações que elas têm que marcar a nossa vida. Nós temos que parar e raciocinar e pensar. O Evangelho não é um Evangelho irracional, é um Evangelho racional. Nós não entregamos a nossa vida a Jesus apenas por uma emoção. Nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo por razão. Razão. Porque nós entendemos perfeitamente que só Jesus Cristo é o nosso Salvador. Que Ele morreu na cruz do Calvário, por causa de nós que somos pecadores, e nós reconhecemos que somos pecadores, nós temos que raciocinar sobre isso. E Ele morreu ali na cruz do Calvário para salvar pecadores. E nós entendemos perfeitamente que nós hoje estamos aqui louvando o nome dEle por causa da sua graça. Porque Ele teve, nós não merecíamos e Ele nos cedeu a sua graça, nos salvando. Então nós raciocinamos sobre isso. É claro que nós nos emocionamos, porque faz parte do nosso ser emocionar com as coisas que nos entristecem e nos alegram. E Jesus Cristo, Ele alegra o nosso coração, e nós
nos emocionamos de saber que tem alguém que nos ama incondicionalmente, não importando com nossa condição social, não importando com quanto de dinheiro nós temos, qual é a nossa cultura, de onde nós viemos, cor da nossa pele, não importa nada, Ele nos ama incondicionalmente, porque Ele não vê o exterior, Ele vê o interior. E aqui, dentre essas ponderações que Davi faz sobre Deus, a primeira delas é que ele diz o seguinte: Deus tudo sabe. É a onisciência de Deus. Nós vemos aqui, em os 4 primeiros versículos, de forma tão clara, ele diz o seguinte: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. Vocês podem penetrar o meu pensamento? Ninguém. Nem Satanás penetra os nossos pensamentos. Mas de longe, ele penetra o meu pensamento e penetra o seu pensamento. Ele entrou agora no seu pensamento e sabe o que você está pensando aí. O que você está no seu pensamento, que você está pensando aí, ou está pensando em alguma coisa lá fora, ou está pensando na sua vida, ou está pensando aí na palavra, ou está questionando alguma coisa. Ele sabe tudo. Você pensa bem, um Deus que tudo sabe, não é o meu pensamento não, Ele sabe o meu, o seu e de toda a população mundial. Quando alguém está pensando lá no Japão, nesse exato momento ele sabe. Olha que coisa tremenda. E aí ele diz, no versículo 3, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda o versículo 4, ainda que a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Antes de você falar, antes de que eu expressasse aqui, Deus já sabia o que eu ia falar. Olha que coisa tremenda. É a onisciência de Deus, que nós não paramos para pensar, e onde está Deus? Deus sabe de tudo. Ele sabe das suas necessidades. Ele sabe o que você está pensando que você vai fazer amanhã. Aquela situação que você não conseguiu resolver. E Ele sabe, Ele tem a solução. Porque Ele sabe tudo. Tudo. Ninguém esconde nada de Deus. Davi, quando falou isso aqui, ele sabia do que está falando, porque ele tentou encobrir um pecado dele. Quando ele manda matar, colocar Urias na frente da guerra, depois de ter pecado, adulterado com a sua esposa Batseba, e ela ter engravidado. Davi, quando está falando aqui, ele sabia, Deus, eu não pude esconder nada do Senhor. Os meus pecados Deus sabe. Deus sabe dos meus pensamentos. Deus conhece todas as coisas. Então eu não posso, de forma nenhuma, esconder nada de Deus. Nada. Então Deus sabe tudo que você pensa. O que você está aí, neste exato momento, pensando. E tem uma coisa, Deus, Ele sabe, Davi aqui dá a entender que Deus sabe muito mais do que nós sabemos do nosso pensamento. Porque tem coisas que às vezes estão obscurecidas na nossa mente, que nós não lembramos, estão lá na memória e que às vezes voltam quando a gente ouve uma música, ou quando a gente vê uma cena parecida com aquilo que nós vivemos, vem à nossa mente, e Deus já sabe disso.
Ele sabe muito mais. Quando ele diz aqui no versículo 23 e 24, ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prove-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Ele disse: ó Deus, sonda-me aqui, se tem algum caminho mau, alguma coisa que perturba minha mente, que me faz andar para frente, que não me dá progresso na vida. E tem coisas que muitas vezes acontece isso conosco, que nós mesmos obstruímos para nossa defesa, algum mal que aconteceu com a gente no passado, algum trauma, e que nós precisamos de libertação, para nós andarmos, para nós caminharmos. E Davi fala aqui: Deus, se há algum caminho mau, se tem alguma coisa na minha mente que atrapalha a minha vida, sonda-me e me livra. Então, Davi dá a entender que Deus sabe até mais do que nós sabemos sobre nós. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, né? Deus sabe tudo. A trama que os governantes fazem lá no escuro, escondido, baixinho, entre eles, para roubar, para corromper, Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas. Nada fica escondido de Deus, porque Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Então, quando eu tenho essa consciência, eu procuro ser quem verdadeiramente eu sou, em todos os lugares. Eu não tento disfarçar que eu sou uma pessoa diferente do que eu sou. E quanto mais eu fico parecido com quem eu sou de verdade, quando ninguém está vendo, mais agrada a Deus. Porque muitas vezes com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, no escondido, na internet, na televisão, ou na roda de amigos, nós somos diferentes daquilo que nós sabemos que Deus gostaria que fôssemos. Mas quando eu sou quem eu deveria ser, isso agrada a Deus, porque Ele sabe tudo. Demonstra o seguinte: eu sei que Deus sabe tudo, então eu não quero pecar contra meu Deus, eu não quero errar contra meu Deus, eu quero ser correto nas minhas coisas, eu quero fazer o que é certo, eu quero fazer o que a palavra de Deus me orienta, porque Deus sabe de todas as coisas. Você pode esconder do pastor, você pode esconder dos pais, você pode esconder dos amigos, mas você não esconde de Deus. Deus tudo sabe. A segunda ponderação que Davi coloca aqui é que Deus está em todo lugar. Está falando da onipresença de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Além de saber tudo, Ele está em todo lugar. Ele é Espírito, está em todo lugar. Ele está aqui, mas Ele está ali na esquina, ali no culto da presbiteriana, Ele está lá na Assembleia de Deus, está na Metodista Wesleyana, Ele está em todo o mundo, em todos os lugares. E aqui no versículo 7 e 8, Davi coloca isso de uma forma maravilhosa. Ele diz o seguinte: por onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Para onde? Versículo 8: se subo aos céus, lá estás.
Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também estás. Aí ele vem ainda no versículo 11 e o 12, ele diz o seguinte: se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e as luzes, para ele, são a mesma coisa. Então Deus, Ele está presente, não adianta eu ir para o mais escuro, achando que Deus não está ali, que a presença dEle não está em todo lugar. O que Davi está dizendo é exatamente isso, que onde ele estava, ele sabia que Deus estava ali também. E quando nós temos essa consciência, nós não queremos de forma nenhuma desagradar a Deus, nós não queremos pecar. Quando nós vamos ficando com a nossa mente cauterizada pelo pecado, o que vai acontecendo? Nós vamos perdendo a sensação da presença de Deus ali conosco. Então nós começamos a pecar e esquecemos que Deus está aqui. Ele está presente. Eu posso ir para o quarto mais escuro para usar drogas, para me prostituir, para me alcoolizar, achando que eu estou escondendo das pessoas, mas Deus, eu não consigo, porque Ele está em todo lugar. A escuridão, para Ele, e a luz é a mesma coisa, Ele está ali, Ele vê. Então Davi, ele fala, não tem jeito de eu ausentar. Se eu for para o abismo, lá no fundo do poço, o Senhor está ali. Se eu estiver lá em cima no céu, o Senhor está também. Porque a tua presença preenche o mundo. Deus está em todos os lugares. Então essa concepção, ela é importantíssima para nós vivermos uma vida de santidade na presença do Senhor. Deus não está só aqui dentro da igreja, onde nós nos arrumamos, viemos para aqui, levantamos as nossas mãos, batemos palma, cantamos louvores, lemos a Bíblia. Não. Quando eu saio daqui e eu entro no meu carro, Deus está ali. Quando eu chego em casa, Deus está ali. Quando eu vou para o meu trabalho, Deus está ali. Uma vez eu vi um cristão, ele falou comigo muitos anos atrás, ele falando, não, a gente tem que ser crente na igreja, mas lá fora nós temos que passar em cima dos nossos inimigos. Falei, você está lendo a Bíblia que eu não li. A Bíblia manda a gente ser honesto, a Bíblia manda a gente ser sincero, a Bíblia manda a gente ter domínio próprio, a Bíblia manda a gente buscar não só os nossos interesses, mas buscar o interesse do outro. A Bíblia que nós lemos, essa é a Bíblia, essa Bíblia aqui, não é assim. Essa Bíblia diz que Deus, Ele está em todos os lugares, e meu local de trabalho é um lugar de culto a Deus, assim como a minha casa é um lugar de culto a Deus. Nós não podemos aceitar de forma nenhuma que as pessoas venham contaminar os nossos lugares de culto a Deus, porque Deus está presente naquele local.
Ele está. E nós temos que ter essa convicção no nosso coração. A terceira ponderação que Davi faz, que Deus é todo poderoso. Além de Deus saber tudo, além de Deus estar em todos os lugares, a presença dele está em todos os lugares, Deus é todo poderoso, ele é onipotente, onipotente. Olha o que diz aqui o versículo 17 em diante. Ele diz o seguinte: que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Se os contasse, excederia os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Os pensamentos de Deus, a sabedoria de Deus, o poder de Deus é incontável. Não dá para contabilizar. Por isso que o Novo Testamento fala que não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis. Porque excede os grãos de areia. Se você pegar apenas uma praia para contar os grãos de areia, uma praia pequena, você não dá conta. Se juntarmos nós todos aqui para contarmos, cada um pegar um montinho e contar cada grãozinho de areia, nós não conseguimos contar. Os pensamentos de Deus, o poder de Deus, é incontável, não chega ao fim. E aí no versículo 19 ele diz assim: tomar, ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Deus, ele é poderoso. Deus é poderoso. Quem domina o conhecimento, ele adquire poder. Adquire poder. Vamos dar um exemplo aqui. Os homens lutavam com arco e flecha. Alguém inventou a pólvora. Conhecimento. O conhecimento trouxe o que para o homem? Poder. Um homem que descobre alguma coisa, enriquece, fica muito rico. O que vai acontecer com ele? Vai ter poder. Domínio sobre muitas pessoas. Vai mandar e desmandar. Porque ele tem poder. E quem é o homem que tenha conhecimento como Deus? Por isso, tal conhecimento, ele tem todo o poder. Por causa do conhecimento dele, ele tem todo o poder. Quem tem a palavra, igual aqui é dito, né? De tirar a vida e dar a vida, como um rei de um determinado país, e ele pode determinar: você vai morrer, você vai viver. Tem o poder de tirar e dar a vida. Quem é que tem o poder de tirar e dar vida? Só Deus. O poder está nas suas mãos, porque todo o conhecimento é dele. Ele é dono da vida, ele pode tirar e dar a vida. Ele é poderoso. Davi reconhece o poder de Deus, a onipotência de Deus. Ele fala que é infinito, não chega ao fim. Não chega ao fim. E ele compara com um grão de areia. Não chega ao fim. Então Deus é poderoso. E Deus, interessante que Deus, ele é poderoso e ele, vamos dizer, mata o perverso, como diz aqui, Davi diz aqui.
Não é porque Deus tem prazer em matar o perverso, é por causa da sua santidade. Deus é santo, e só pode aproximar dele quem é santo. Por isso só vai morar no céu quem é santo. Santo é uma pessoa separada, não é que é perfeito, não. É uma pessoa separada, que se separou para Deus. Eu quero viver para Deus. Eu não quero viver contaminada pelo pecado. Se eu pecar, vai ser por acidente, e eu vou me arrepender dos meus pecados. Eu quero levar uma vida limpa, uma vida santa, porque Deus é santo. E Ele exerce o seu poder para manter a sua santidade. Ele tira a vida, dá a vida, tem todo o conhecimento, todo o poder, toda a autoridade. Ele cura quando Ele quer, Ele não cura quando Ele não quer. Ele transforma situações quando Ele quer, Ele não transforma quando Ele não quer. Ninguém coloca Deus dentro de uma caixa. Ninguém dá ordem a Deus. Ninguém. Ele é todo poderoso. Davi reconhecia isso. Ele é todo poderoso. E a quarta e última ponderação que Davi deixa nesse texto aqui é uma coisa para a gente pensar, porque temos sido muito questionados ultimamente, que Deus é o dono da vida, só Ele pode tirar. Deus é o dono da vida, só Ele pode tirar. Aí no versículo 14 até o 16 eu queria ler, diz o seguinte: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então Davi está dizendo aqui, de uma forma reveladora, e uma forma que nos dá base, para nós irmos contra a pauta, uma pauta progressista, dizendo que a mulher tem o direito de abortar, que o corpo é dela. Uma pauta progressista sobre isso. Sendo que a palavra de Deus nos diz de forma tão clara, que quando nós ainda não tínhamos forma, era ali um óvulo com um espermatozoide que se encaixaram e começou a formar uma vidinha ali. A palavra de Deus nos diz que Deus começou a contar ali, porque ali já tinha um cromossomo, quem nós éramos, cor do cabelo, cor dos olhos, tudo que nós somos, já havia ali, já estava formado. E o texto nos diz que dia a dia, Deus ia escrevendo. O Deus que tudo sabe, o Deus que conta as areias do mar, Ele conta o meu dia, desde que eu fui formado. E o interessante é que Ele também conta o seu, e conta de todas as pessoas da terra. E vem pessoas dizendo que não tem problema, que a vida é daquela mulher,
ou daquele casal, e eles têm o poder de decidir matar um ser que Deus criou e que ia notando todos os dias. Dia 1º, aconteceu isso e isso. Dia 2, 3, 9º mês, nasceu. Como pode nós, que somos cristãos, aceitarmos uma coisa dessa? De forma nenhuma. É Deus que tira a vida e dá vida. Algumas pessoas questionam: mas se tiver uma síndrome de Down, você teria coragem de ir ali na PAI e exterminar todos aqueles meninos que estão ali com síndrome de Down? Gente amada, gente preciosa para Deus e para os seus pais. É a mesma coisa se eu tirar lá no ventre ou se eu tirar aqui fora. É vida. Se nós não temos a coragem de matarmos depois que nasceu, que está ali crescendo, que é amado, nós não podemos tirar ali dentro do ventre. Você teria coragem de tirar a vida de um menino que teve as suas 2 pernas decepadas por um acidente? Aí vê lá no ultrassom, o menino não vai ter os pés, uma perna, alguma coisa. Vamos tirar. Você teria coragem de matar uma criança? Porque ela perdeu as suas pernas, ou perdeu o seu braço, ou um adulto? Nós somos muito mais do que uma perna, um braço, ou uma mente, que nós achamos que é perfeita. Nós somos uma criatura de Deus, que Deus olhou para a gente, ainda sem forma, e foi anotando dia a dia tudo sobre a nossa história. Nós podemos passar os anos, nós muitas vezes perdemos os nossos pais, e eles sabiam de tantas histórias sobre a gente na infância. Aconteceu isso quando ele era criança, aconteceu aquilo. E a nossa história, à medida que vão passando os anos, as pessoas, os amigos, os familiares, os pais vão falecendo, parece que a nossa história vai sendo podada e cortada. Mas para Deus não. Está tudo escrito. Porque Ele, desde o primeiro dia, Ele estava escrevendo, mostrando a importância que o ser humano tem para Ele. Então, se Ele diz, não matarás, ali dentro é uma criatura, é um ser, é alguém, que nós não podemos cair na onda de uma pauta progressista, dizendo coisas dessa forma, porque aquela criança que estava ali não tem culpa se houve algum problema, foi uma gravidez indesejada, ou houve um estupro, ou houve aquilo. Aquela criança não tem culpa, ela é um ser de Deus, que Deus dia a dia foi escrevendo sobre a vida dela. Então só Deus pode tirar a vida e dar a vida. Deus sabe tudo.
Deus está em todos os lugares. Deus tem todo o poder. E só Deus pode tirar e dar a vida. Então que possamos aprender com Davi. Onde está Deus? Ele está aqui. Ele estava lá quando eu fui formado. Ele estava ali naquele dia que eu nasci. Ele estava ali quando eu entrei no meu primeiro dia na escola. Ele estava ali quando eu enfrentei as situações mais difíceis da minha vida. Ele está em todos os lugares. Ele sabe tudo. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ao Senhor toda honra, toda glória, toda exaltação. Nós não sabemos nada, nós não estamos em todos os lugares, nós não temos poder para nada, e nós não podemos tirar a vida que só Deus tem autoridade para fazer isso. Queria convidar você a ficar em pé neste momento. Fechar seus olhos. Parar para pensar. Deus nos criou com inteligência. Eu sei que você é uma pessoa inteligente. Para nós raciocinarmos. Toda mensagem, o pregador ele tem, às vezes, algum intuito. Mas eu sei por experiência que o Espírito Santo é que completa a palavra nos corações. A gente traz a mensagem, é a semente. Como ela vai frutificar? É Deus que faz isso. É o Espírito Santo que frutifica. Talvez você entrou neste lugar ou está aí online, estava assim, onde está Deus? Por que eu estou vivendo essa situação? Deus, Ele sabe tudo. Ele sabe dos seus pensamentos. Deus está presente aqui neste lugar. E Ele pode transformar a sua situação. E Ele tem todo o poder para fazer isso. E eu queria orar com você neste momento. Se Deus falou o seu coração, fale com Deus agora. Senhor, com os seus olhos fechados. Senhor, eu entendi a tua mensagem para mim. Eu não sei como Deus falou com você. Eu sei que esse foi o recado que Ele mandou dar. E eu só quero obedecer a Deus. E eu espero que você saia deste lugar com entendimento, como Davi teve, de dar honra e glória a Deus, porque quem sabe tudo, quem está em todos os lugares, e quem tem todo o poder, merece toda a honra, toda a glória e toda a exaltação. E nós vamos orar. Pai querido, nós louvamos, exaltamos o Teu grande e excelso nome. Eu não tenho nenhuma dúvida, Senhor, que o Senhor conhece cada vida que está aqui, não de agora, Senhor, mas desde o dia em que foi formado. Está tudo escrito, está tudo escrito. O Senhor conhece muito bem, sabe dos pensamentos, sabe, Senhor, das tribulações, sabe das situações adversas. O
O Senhor conhece. Mas uma coisa eu sei, que quem chama o Senhor para caminhar, o Senhor anda junto, porque o Senhor está em todos os lugares. O Senhor não é um Deus que está lá no teu trono e fica olhando para cada um de nós e dizendo, se vira. Não, quando nós te chamamos, quando nós clamamos pelo Senhor, o Senhor se aproxima, a tua presença é real, a tua presença é verdadeira. Ó Deus, e o Senhor tem todo o poder, o Deus que conta as areias da praia, Senhor. Ó Deus, pode todas as coisas, não há impossíveis para o Senhor. Pai, aqui está teu povo, nós precisamos dia a dia de milagres, Senhor. Nós precisamos da tua interferência na nossa vida, nós precisamos da tua cura, nós precisamos que o Senhor nos dê libertação, que o Senhor penetre lá nos mais profundos dos nossos pensamentos, ó Pai, e traga libertação, Senhor, aqueles que estão cativos, ó Pai, por traumas do passado, por situações adversas vividas, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo nós lhe pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando o teu povo, ó Pai, ó Deus, transformando as situações, ó Deus, trazendo cura, Senhor, não só no físico, Senhor, mas também, Senhor, nas emoções, e também, ó Deus, na vida espiritual, ó Pai, possamos sair desse lugar com a certeza no nosso coração, que nós temos um Deus que é, Senhor, todo poderoso, um Deus que, Senhor, tem todo o conhecimento, e quer transmitir esse conhecimento para a gente, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Senhor, que o Senhor esteja nos abençoando. Ó Deus, eu quero lhe pedir, Senhor, de uma forma especial, pela nossa semana, seja uma semana vitoriosa, uma semana de oração verdadeira, uma semana de jejum, de consagração, uma semana onde nós vamos ver os teus milagres acontecendo. Ó Deus, nós acreditamos, ó Deus, que assim como o Senhor sempre agiu, o Senhor vai agir ainda de uma forma ainda mais poderosa sobre as nossas vidas. Ó Deus, nós pedimos, Senhor, que cada um dos nossos pedidos, que nós já começamos a anotar no nosso projetando, ó Pai, que o Senhor esteja nos abençoando, Senhor, nos dando a fé que nós necessitamos para acreditar que aquilo que nós estamos escrevendo nos nossos panfletos, ó Pai, vai acontecer, a vitória vai chegar, tudo vai ser transformado pelo teu poder, ó Pai, e nós acreditamos que teremos um ano de 2025 de vitórias, de bênçãos, Senhor, de realizações, de prosperidade, porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus que conhece, o Deus que vai à frente, e um Deus que transforma as nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra, leva-nos para os nossos lares, abençoados pela tua presença. Nós te agradecemos por tudo e pedimos a tua graça sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, amém.